Sexta-feira, 11 de novembro, é a conclusão da lição da semana sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Do ponto de vista moderno, cada vez que passa, cada vez mais que o tempo passa, e nós ficamos perto do fim dos tempos, as pessoas ficam mais céticas em relação a tudo que está na Bíblia. Principalmente com relação à ressurreição de Jesus. Quanto à morte de Jesus, parece que não se fala muito. Mas se fala muito contrário às pessoas céticas, às pessoas que não acreditam na ressurreição. Elas falam mais de que não houve ressurreição. Por que a ressurreição é tão atacada conforme nós estamos chegando perto do fim dos tempos? Porque esta é a esperança de todo crente. Aqueles justos, aquela esperança maravilhosa de que ressuscitaremos e que a morte não vencerá a nossa fé. A morte não conseguirá nos prender como se fosse uma cadeia nos túmulos. Nosso corpo pode estar desintegrado. Nosso corpo pode estar perdido. E as pessoas não saberem nem onde estão. Mas uma coisa Deus prometeu. Assim como Jesus ressuscitou, nós, os que creem, serão ressuscitados. Para viver eternamente face a face com Deus, sem nenhum empecilho para impedir a felicidade dos filhos de Deus, como era plano desde o começo. Então o inimigo, chamado Diabo e Satanás, ele ataca essa doutrina, essa crença de que há ressurreição, de que não há ressurreição, e que quando a pessoa morre, ele vai para um lugar ou vai para o outro, ou vira outra coisa, ou vai viver no paraíso, enfim. Há muitas teorias que o inimigo colocou, só para dizer que não tem ressurreição. Infelizmente, muitas religiões aceitaram esses ensinamentos do inimigo. Porque se a pessoa já foi para um lugar ou já foi para o outro, ela morreu, mas continua vivendo em algum lugar, no céu, no inferno, no purgatório, no limbo, na nirvana, ou virou um cavalo, ou virou outra pessoa, ou nasceu para viver outra vida, enfim. Se todas essas teorias satânicas elas são verdadeiras, então não há ressurreição. Para quê? Se a pessoa morreu, já está vivendo em outro lugar. Vai ressuscitar o quê? Então, essas são teorias para nos desanimar, para dizer, pode viver do jeito que você quer. Depois que morrer, sempre se dá um jeito. Sempre se dá um jeito. Ou através de uma missa, ou através de uma oração, ou através de um sacrifício, ou através de se pagar alguma coisa aqui pro líder religioso, ou Jesus é bondoso,
não vai permitir que ninguém fique no inferno, aos pouquinhos vai indo até chegar no céu de novo, porque nós somos filhos de Deus, e Deus não, como Deus é amor, não vai deixar ninguém para o inferno. Então pode viver do jeito que você quiser. No fim, seu corpo vai para o cemitério, mas sua alma, que eles falam, né, que é um fantasminha que sai, que na realidade é a respiração que Deus deu para nós, e volta para Deus a respiração. Então, eles falam que essa respiração continua vivendo e está feliz em outro lugar e tal. Então pode viver do jeito que você quiser, fica na festa. Por isso que o mundo hoje está na festança, vamos beber, vamos comer, vamos divertir, vamos adulterar, usar drogas, bebidas alcoólicas, vamos comer qualquer coisa. Não liga muito para a Bíblia não, porque isso aí é coisa antiga, depois a gente dá um jeito, você sabe, né? Principalmente o brasileiro dá um jeito para qualquer coisa, no fim nós damos um jeitinho. E isso é o que o inimigo fala. E que muitas religiões estão falando também. Eles não falam assim, se você pecar, você morre. E morre no sentido literal. Você morre mesmo, você desaparece, não vai viver em lugar nenhum. A Bíblia diz que amor, ódio e tal, você não tem mais nada disso. Outra coisa, a Bíblia fala que você não está sabendo de nada que acontece aqui, você virou pó. E a Bíblia diz que você está aguardando a volta de Jesus para receber a ressurreição. Está lá em Tessalonicenses. Só que as pessoas insistem ainda em crer naquilo que o inimigo está falando. Agora, como a Bíblia é muito clara na ressurreição, e a ressurreição, a base da ressurreição é a ressurreição de Jesus Cristo, então a ressurreição de Jesus Cristo é atacada por esses céticos que não creem na Bíblia. E as teorias, eles inventam muitas teorias para dizer que Jesus não foi ressuscitado. Fala, como alguém, agora no ano 2000, pode acreditar em que alguém 2000 anos atrás foi ressuscitado? Na realidade, aquele povo era atrasado, eles falam. O que acontece é que Jesus desmaiou só. Lá na cruz ele sentiu muita dor e desmaiou. Eles pensaram que Jesus estava morto e colocaram ele na tumba, na caverna. E aí, quando ele acordou, todo machucado, os discípulos de Jesus deram um jeito, foram lá, tiraram a pedra e levaram Jesus, cuidaram dele, e ele passou a andar depois no meio deles, dizendo que foi ressuscitado. Essa é uma teoria daqueles que não acreditam na ressurreição de Jesus. Outra teoria que as pessoas céticas falam por aí é que Jesus, na realidade, ele morreu, mas ele não ressuscitou. O que aconteceu foi que Jesus tinha um irmão gêmeo. E esse irmão gêmeo assumiu a identidade de Jesus depois que Jesus morreu. E os discípulos aproveitaram para dizer que Jesus tinha ressuscitado. Então essas são teorias que as pessoas que não creem na Bíblia têm se contentado em afirmar e convencer outras pessoas. Mais um argumento é que os discípulos estavam reunidos no cenáculo de Jesus morto. Jesus morreu. E eles estavam com tanto medo, com tanta
não sabendo o que fazer, assustados. Eles estavam sem rumo agora. E eles começaram a ter alucinações. Sabe quando a pessoa pensa muito numa coisa, começa a ter uma alucinação, pensa algumas miragens, pensa que é verdade. Então eles dizem que os discípulos tiveram alucinações, miragens, que eles viam Jesus sem realmente Jesus estar ali. Quando eles viram Jesus passando pela parede, aquilo ali foi um sonho, foi uma visão, foi algo que não aconteceu, eles só ficaram alucinados. E a mente deles foi induzida a ver isso aí, mas não estava acontecendo. Então, os descrentes falam muitas teorias para justificar que não há ressurreição. Agora, o pior de tudo são os religiosos pregando uma coisa que anula a ressurreição de Jesus. Aí é difícil. Quando essas pessoas que nem leem a Bíblia falam essas bobagens, a gente até releva. Mas quando pessoas que dizem que fez teologia, que são pensadores, pessoas de alto nível cultural, pessoas que são artistas, influentes na sociedade, começam a falar besteiras, dizendo que, propagando o que os religiosos, falsos religiosos falam, nada mais, nada menos, eles estão fazendo o quê? Sendo um apóstolo do diabo. Ou seja, estão pregando uma doutrina que o diabo quer, para desanimar aqueles que têm esperança na ressurreição. Que Jesus vai voltar e vai ressuscitar todos os justos. Então nós cremos na ressurreição. A ressurreição está tão ligado ao que Jesus fez na cruz que não se pode separar. Quando ele disse está consumado, é tão importante quanto o que os anjos falou. Os anjos falaram, ele ressuscitou. Os guardas foram provas disso. Receberam até dinheiro para não falar que Jesus tinha ressuscitado. Para falar que os discípulos tinham roubado o corpo. Quantas pessoas, cerca de 500 pessoas, viram os Jesus ressuscitado de uma vez só. Eles foram testemunhas. E pela fé, nós conseguimos entender e crer, porque o Espírito Santo fala a nós que somos espirituais. E pode falar para qualquer um que se tornar espiritual, que ler a Bíblia e deixar o Espírito Santo falar para nós. Nós vamos ter tanta certeza como aquela multidão de 500 pessoas tiveram quando viram Jesus. Que Deus nos abençoe e continuemos firmes. Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar na vinda de Jesus.